gente, questão 28 do país 2018, né? Vamos responder uma questão de momento de uma força, ou torque, né? Que nessa situação a gente tem o seguinte enunciado. O homem da figura a seguir está fazendo um exercício físico muito comum para a hipertrofia dos membros superiores, denominado flexão de braço. O centro de gravidade do homem, de 80 kg, está na vertical do ponto P, aqui, ó, onde o peso dele, onde o vetor peso vai estar passando. E a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. A força que o solo exerce sobre as mãos do atleta em newtons é, ou seja, qual é a força que esse solo, onde ele está tocando aqui, vai exercer sobre essa mão dele. Então, o primeiro passo aqui, eu tenho que diagramar as forças que estão atuando aqui nesse ponto. E aqui, gente, nessa situação, vocês concordam comigo que eu vou ter dois pontos de apoio desse rapaz, né? Ele está se apoiando aqui e ele está se apoiando aqui, né? Isso tudo aí está segurando ele ou está empurrando ele. Está contra o peso que está descendo esse rapaz. Ok. Concordam comigo, quando você faz uma flexão, o movimento se dá da seguinte forma. Ele vai levantar essa parte aqui e essa aqui meio que fica parada, né? Então, eu vou assumir que esse aqui vai ser o eixo do meu movimento, enquanto toda essa parte aqui vai ou vir para cima ou vir para baixo, beleza? Ele vai fazer essa rotação aqui, ó, enquanto aqui vai ser o eixo do movimento. Tudo bem? Então, vou assumir aqui como o eixo. E aí eu vou chamar aqui de ponto B e aqui de ponto A, tá ok? Só para diferenciar esses dois apoios aí que eu vou ter. E eu falar que aqui é o eixo de rotação é a mesma coisa que falar que o somatório de momentos de força aqui é igual a zero, porque eu não vou ter rotação aqui no eixo de rotação. No eixo de rotação, o somatório de momentos é zero, ok? O somatório de momentos, tá bom? E aí eu afirmei isso aqui, ó, o somatório de momentos em B é igual a zero. Beleza, gente, entendendo agora quais são as forças que estão atuando aqui, quais são os esforços que vão estar atuando sobre esse corpo. A gente tem primeiro o peso aqui, né? Que eu coloquei aqui, ó, o peso passa exatamente nesse ponto aqui que ele me falou. Esse peso vai ser de 800 newtons, né? Porque a massa dele é 80 kg e a gravidade 10. 80 vezes 10, 800 newtons. Tudo bem, descobrimos a primeira força. Aqui, ó, vai ter uma outra força. Quando esse rapaz ele é levantado aqui ao fazer força, isso quer dizer que o solo vai exercer uma força sobre os braços desse rapaz, né? Que vai ser a reação do solo sobre a força dele. E isso vai gerar uma rotação, né? Então, eu vou representar isso aqui por um vetor. E vou chamar de FA, tá bom? Vai ser exatamente essa força que o solo vai gerar sobre o braço dele, fazendo com que esse corpo aqui, ó, rotacione, com que ele suba, ok? Gente, e a gente tem que perceber que, olha qual é o sentido do movimento que essas duas forças estão gerando, a força peso e a força FA. A força peso, ela está promovendo um sentido, um sentido anti-horário, né? Ela está fazendo com que esse corpo rotacione nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Enquanto que a força A, ela está fazendo com que esse corpo rotacione nesse sentido aqui, um sentido horário. Então aqui, ó, para fins de cálculo, eu vou assumir como esse sentido anti-horário como positivo e esse sentido horário como negativo, para trabalhar em momento de força, tá? Eu preciso definir essa questão quando eu trabalho em momento de uma força. Se é um momento horário ou anti-horário, para definir sinais. Então, coloquei aqui, ó, positivo ou negativo. Eu coloquei trocado, né? Mas aqui, gente, não faz diferença. Você pode escolher se você vai assumir como positivo ou como negativo. Você só precisa diferenciar entre os dois sentidos. Se você considerar um positivo, automaticamente você tem que considerar o outro negativo. Mas a questão que o horário tem que ser sempre positivo, não. Você vai decidir isso. Mas você precisa diferenciar do outro sentido, tá? Para na hora do cálculo não dar como se fosse tudo fazendo um sentido só. Ok? Então tá bom. O momento da força aqui gerado por FA vai ser positivo e o momento da força aqui gerado por peso vai ser negativo, tá bom? Então vamos calcular aqui. E aí, gente, qual é o momento da força aqui? Vocês lembram da fórmula do momento da força? Então, o momento de uma força é
força vezes a distância ao eixo, tá bom? E essa é a forma do momento da força. Aqui eu peguei, no caso aqui no ponto A, né, no braço desse rapaz. Eu sei que isso aqui vai ser força de A vezes a distância. Qual é a distância desse braço até o eixo? Onde é que é o eixo? Não é B? Então, a distância vai ser 0,6 mais 0,9, tá bom? Então, o momento fica dessa forma aqui, ó. Então, eu sei que o momento de força em A, nesse braço aqui, vai ser isso, ok? Eu vou guardar essa informação. E agora aqui nesse ponto, gente, no ponto do peso, o momento da força peso vai ser igual ao peso vezes a distância ao eixo, né? A distância ao eixo B aqui. Qual é o peso? 800 newtons e a distância 0,9. Então, coloquei aqui, ó, 800 vezes 0,9. Isso aqui, gente, vai dar 720. Dá 720, né? Só que lembrem, eu assumi isso aqui como negativo, ok? Então, vai ficar menos 720, tá bom? Esse é o valor real, porque eu preciso considerar o sentido desse momento, ok? Como eu considerei como negativo um e como positivo o outro, eu mantenho dessa forma, tá bom? Gente, eu sei que tudo isso aqui, se eu somar esses dois somatórios aqui, esses dois momentos, isso vai me dar igual a zero, tá bom? Porque o somatório de momentos em relação ao B é igual a zero, tudo bem? Então, eu vou fazer isso. Então, é isso aqui a expressão. Então, eu venho aqui, substituo em A e substituo o momento de P também. Então, eu substituo aqui o momento em A, né, pelo valor respectivo, considerando ele como positivo. E momento P, 720, considerando como negativo, como a gente já tinha feito. Aí eu agora isolo a força de A, que aqui é essa força? Exatamente a força do chão sobre o braço do rapaz. E descubro o valor dela. Então eu sei que esse 720 trouxe para cá positivo e ficou da seguinte forma, tá? Então agora eu passo 1,5 para cá, dividindo. Então, 720 dividido por 1,5, isso dá 480, tá, gente? Então, força de A é 480. Isso eu descubro exatamente que é a força que está sendo atuante sobre o braço desse rapaz. Tudo bem? A gente respondeu a questão. Obrigado, gente.